Meu povo, vamos falar agora de controle da administração pública. Normalmente a expressão controle da administração reflete todo o controle que a administração pública se submete, tá? Todos os atos administrativos são sujeitos a controle. Por isso que nós temos vários princípios, inclusive, que falam do controle. Tem o princípio da sindicabilidade, que todo ato é passível de controle. Tem a própria indisponibilidade, que tem relação a essa ideia de você buscar o interesse público. Então os atos são controlados por isso. O princípio da autotutela, que é a capacidade da administração de rever os seus próprios atos. Tudo isso mostra a importância do controle dos atos administrativos. E dentro da expressão controle da administração, eu posso fazer 3 subdivisões: o controle administrativo, o controle jurisdicional e o controle legislativo. Cada um desses poderes consegue exercer um controle sobre os demais poderes. Só que para eu falar disso, eu preciso lembrar vocês que normalmente nós analisamos a expressão controle sobre 2 óticas, tá? Quais são as 2 óticas? Nós temos o controle interno. E o que é o controle interno? Controle interno é aquele realizado pelo mesmo poder. É aquele realizado por um órgão que está no mesmo poder, deixa eu só corrigir isso aqui, que está no mesmo poder que está realizando o controle. Tá? Então esse aqui é o nosso controle interno. E nós temos também um outro controle, que é o controle externo. O que é o controle externo? Controle externo é aquele controle que é realizado por outro poder. Um poder pode exercer um controle sobre o outro. Só que daí é um cuidado, tá? A Constituição Federal fala que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então as prerrogativas, a separação de cada poder é uma matéria que está na Constituição Federal. Qual que é a consequência disso? A lei, somente lei, não pode criar mecanismo de controle externo. Professor, é sério isso? É. Quem é que cria o controle externo? A Constituição Federal. Só a Constituição que pode criar uma forma de um poder interferir sobre o outro. É o tal do sistema de freios e contrapesos, checks and balances, sistema que um poder pode exercer legitimamente o controle sobre a atuação de outro poder. Normalmente aqui no controle externo, normalmente é aqui que nós estudamos o controle jurisdicional, que é aquele realizado pelo Poder Judiciário, e o controle legislativo, que é aquele realizado pelo Poder Legislativo ou pelos Tribunais de Contas. E por fim, nós temos ainda o controle social. Controle social é aquele realizado pela sociedade, pela população. Hoje em dia nós temos vários mecanismos de transparência que permitem que a sociedade possa cada vez mais exercer controle sobre a atuação do Estado. Tem a transparência, tem o direito de petição, em que a sociedade pode pedir informações e etc. E vários outros instrumentos que a sociedade se utiliza para fazer um controle da atuação do Estado. Superado isso, nós vamos falar agora do controle quanto ao poder que o exerce. Nós podemos ter controle administrativo. Eu vou até melhorar aqui nosso quadro para ficar bem claro para vocês do que a gente está falando. Nosso primeiro controle aqui é o controle administrativo. O nome já está explicando para a gente. Controle administrativo é aquele controle realizado pela própria administração. É a administração pública realizando um controle sobre os seus próprios atos administrativos. Esse daqui é o controle mais amplo de todos os controles. Justamente porque a administração pública, ela própria editou o ato e ela mesma pode exercer esse controle. Tanto que esse controle aqui, ele pode ser um controle de legalidade e ele também pode ser um controle de mérito do ato administrativo. Por isso que ele é o controle mais abrangente de todos os controles. E esse controle aqui, ele tem basicamente 2 fundamentos. Um fundamento é a autotutela. O que é a autotutela? É a capacidade que a administração tem de realizar o controle sobre os seus próprios atos, tanto quanto à legalidade, tanto em relação ao mérito do ato administrativo. E, em regra, é um controle que é fundamentado na hierarquia, porque o superior hierárquico, ele exerce um controle pleno sobre o seu subordinado.
Então aqui surge a tal da fiscalização hierárquica. O chefe controla o subordinado. Existem algumas exceções, alguns casos de controle que não terá hierarquia, que eu vou falar aqui embaixo no recurso hierárquico, quando eu falar do recurso hierárquico impróprio. Mas, em regra, nós temos uma relação de hierarquia. Existem vários instrumentos para você realizar o controle da administração pública. Um instrumento de controle da administração pública, eu já estou falando aqui para vocês. Qual que é esse instrumento? A fiscalização hierárquica. O superior fiscalizando seus subordinados. O chefe controlando o seu setor. Isso é uma forma de controle interno. Outra forma de controle interno é por intermédio dos processos administrativos. Professor, processo administrativo é mecanismo de controle interno? É. O processo administrativo ele serve para você controlar um ato, formalizar um ato. O ato terá um conjunto de etapas. Um processo disciplinar, por exemplo, tem toda uma sequência de etapas que permite que aquele ato seja formalizado e controlado. Então, o processo administrativo é um instrumento de controle administrativo, de controle interno. E a outra forma, muito citada, são os chamados recursos administrativos. Também conhecidos como direito de petição. E esse recurso administrativo / direito de petição se subdivide em várias categorias que nós vamos citar aqui agora com vocês. Então é isso que eu vou trazer agora para vocês, os tais dos recursos administrativos. E que nós vamos falar da representação, reclamação, pedido de reconsideração, recurso hierárquico e revisão. Vamos lá, vamos falar de cada um desses instrumentos. O que é a representação? Pessoal, a representação acontece quando você toma conhecimento de alguma irregularidade e você relata essa irregularidade exercendo a sua cidadania. Como assim exercendo a sua cidadania? Quando você relata, quando você representa, você está denunciando um fato que viola a legislação, que comete algum abuso, mas que não afeta um direito próprio. Você está agindo na condição de cidadão. Exemplo, você estava na varanda da sua casa, tomando um cafezinho bem de boa, de repente vê uns 2 ou 3 servidores passando com carros da administração embriagados, dirigindo que nem loucos, e eles foram embora. Prejudicou você diretamente? Aconteceu alguma coisa que te prejudicou? Não, não prejudicou. Mas você, como cidadão, toma conhecimento de um fato e relata esse fato para os órgãos de controle. Então você denuncia uma irregularidade que não afeta um direito próprio. Você tem um interesse geral nesse caso, mas não um interesse direto envolvido. Agora, quando a gente fala da reclamação, na reclamação você denuncia algum fato que está afetando um interesse próprio. A administração pública fez uma obra e largou toda a sujeira na frente da sua casa. Você faz uma reclamação. Um servidor público foi até a sua casa fazer uma fiscalização e agiu de forma abusiva. Você faz uma reclamação. Nesses exemplos, a conduta dos agentes públicos atentou diretamente contra os seus direitos. Aqui o interesse é próprio, o interesse é direto. O que é o pedido ou recurso de reconsideração? O pedido ou recurso de reconsideração é aquele recurso direcionado para a mesma autoridade que indeferiu o seu pedido anterior. Aqui em casa, eu estou precisando comprar um notebook novo. Aí eu cheguei na semana retrasada para minha esposa e falei: meu amorzinho, eu te amo tanto, eu estou precisando comprar um computador novo. Aí ela olhou para mim e me mandou um sonoro: não, não, não! Aí eu, tudo bem, nem pedi, nem queria esse computador. Aí, ontem eu fui lá, preparei um café da manhã, fiz um chazinho, cheguei para minha esposa até com aquela vozinha assim: meu amorzinho, eu tô precisando tanto desse computador. Ou seja, eu cheguei e fiz um pedido diretamente para a mesma pessoa que indeferiu o pedido anterior. A minha esposa indeferiu meu pedido de compra do computador e na outra semana eu sabia assim, né? O não eu já tinha, fui buscar a humilhação. Meu amor, eu preciso desse computador. Ela novamente me disse o não, mas na semana que vem eu vou fazer mais um pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração é para a mesma autoridade que indeferiu o seu pedido anterior, tá?
Esse é o pedido de reconsideração. E o que é o recurso hierárquico? O recurso hierárquico, ele se subdivide em duas categorias. Nós temos o recurso hierárquico. Calma aí que eu vou melhorar aqui. Recurso hierárquico próprio. O que é o recurso hierárquico próprio? No recurso hierárquico próprio, você faz o pedido pela via hierárquica. Ou seja, o pedido é direcionado à autoridade hierarquicamente superior àquela que tomou a decisão anterior. Então esse é o recurso hierárquico propriamente dito, por isso que é o recurso hierárquico próprio. E o que é o recurso hierárquico impróprio? Eu confesso para vocês que tem alguns nomes na doutrina que não fazem o menor sentido, e esse daqui é um desses exemplos. Tá? Não faz o menor sentido chamar isso aqui de recurso hierárquico impróprio. Porque o recurso hierárquico impróprio não tem hierarquia. Como assim, professor? No recurso hierárquico impróprio, você faz um pedido para um órgão ou autoridade específico fora da hierarquia. Professor, isso aí não fez o menor sentido para mim. Pessoal, existem alguns órgãos que eles podem exercer o controle sobre outros órgãos sem que haja hierarquia entre eles. Por exemplo, existe hierarquia entre a administração direta e a indireta? Direta e indireta não tem hierarquia. Então, um exemplo de recurso hierárquico impróprio acontece quando a lei admite um controle da administração direta sobre um ato da indireta. Isso, em regra, não pode, só se houver previsão expressa em lei. Por quê? Porque é justamente uma forma de recurso hierárquico impróprio, de um órgão que está fora da relação de hierarquia. Então, um órgão, uma autarquia editou um ato e você recorre ao presidente da República. Responde para mim, o presidente é um superior hierárquico da autarquia? Não. Mas, às vezes, ele pode decidir recursos contra atos das autarquias. É um exemplo de recurso hierárquico impróprio. Na Receita Federal, vou colocar aqui para vocês um quadro. E aqui eu estou dando exemplos de recurso hierárquico impróprio. Ó, o primeiro exemplo que eu coloquei para vocês, a administração direta para a administração indireta. Não existe hierarquia entre eles, então isso é um recurso hierárquico impróprio. Segundo exemplo, um ato da... Vou colocar assim, ó. Um ato do CARF controlando uma decisão da Receita Federal. Como assim? Contra decisões da Receita, cabe um recurso para o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O CARF não é um superior hierárquico da Receita, mas é um órgão criado justamente para tomar decisões contra decisões da Receita Federal. Isso é um recurso hierárquico impróprio. Tá? Nós poderíamos citar outros exemplos. Por vezes, cabe recurso para a Controladoria Geral da União contra atos da administração pública em geral. Isso é um recurso hierárquico impróprio. É um órgão específico que foi criado para essa finalidade. Tá? E por fim nós chegamos à revisão. O que é a revisão? A revisão é aquele tipo de controle que acontece quando você tem novos fatos. E aí você já tem um processo que, em tese, já transitou em julgado, já não caberia mais recursos. Por exemplo, imagina que você foi demitido injustamente. Só que aí você consegue documentos novos que não foram considerados pelas autoridades públicas e que comprovam a sua inocência. Aí só que o processo já acabou, já esgotou, já não caberia mais recurso. Como é que você pode resolver isso? Por meio da revisão. Não caberia mais recurso, mas você tem documentos novos que provam a sua inocência. É mais ou menos como se fosse esse negócio de novela. Sabe essas novelas assim? Tipo que, oh meu Deus, o Jack foi preso injustamente. Aí ele passa a novela inteira dizendo, eu voltarei e vou provar a minha inocência. Aí nos últimos episódios, o Jack prova que ele na verdade era inocente e armaram contra ele. Imagina que o Jack fosse um servidor público.
o que o Jack vai fazer? Vai pedir a revisão da demissão dele, para ele voltar para o serviço público. Isso foram vários anos depois. Já não caberia mais um recurso, mas cabe a revisão. A revisão é para corrigir situações injustas é inadequada a expressão injustas, situações incorretas que aconteceram no passado e que comprovem a inocência ou injustiça da penalidade que foi aplicada, tá? Então, olha só, a revisão ela é baseada em novos fatos e vocês têm que lembrar que a revisão não pode piorar a situação do recorrente. É vedada a reforma para piorar, nós chamamos de reformatio impejus. A revisão só serve para melhorar e não para piorar a sua situação. Legal? Finalizado o controle administrativo, nós vamos ao controle legislativo. Esse aqui é o único que é um pouquinho mais complicado, porque tem mais coisa para a gente analisar. O controle legislativo, ele se subdivide em duas categorias. Nós vamos chamar ele de controle parlamentar, porque é realizado, quando a gente fala de parlamentar, às vezes tem um aluno que chega e fala, professor, mas nós não somos parlamentarismo. Mas a expressão parlamento é utilizada em sentido genérico, para falar do poder legislativo. Nós temos o controle parlamentar direto. O que é o controle parlamentar direto? Controle parlamentar direto é aquele controle realizado pelas casas legislativas. Então, é o controle que é realizado diretamente pelos nossos órgãos legislativos. Por exemplo, controle realizado pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, pelas Assembleias Legislativas, pelas câmaras municipais. E ainda teria aqui a CLDF, que é a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Alguns exemplos de controle parlamentar direto. Exemplo clássico, Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI. É um exemplo de controle parlamentar direto. É o próprio parlamento exercendo controle sobre a atuação do Poder Executivo. O outro exemplo, quando o Congresso Nacional julga as contas do Presidente da República. Ou, se eu falar dos demais entes, do chefe do Poder Executivo. Então, a Assembleia Legislativa julga as contas do governador, a Câmara Municipal julga as contas do prefeito municipal. Outro exemplo, que aparece bastante em prova, é a competência do parlamento de sustar atos normativos que exorbitem dos limites do poder regulamentar ou da delegação legislativa. Imagina o presidente da República editando um decreto sobre uma matéria que, na verdade, deveria ser editada por lei. Sobre esse decreto, caberia o controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, mas também caberia um controle político realizado pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, que poderia sustar esse ato normativo que exorbitou, extrapolou dos limites do poder regulamentar ou da delegação legislativa que ele eventualmente tenha recebido. Além do controle parlamentar direto, que também é chamado de controle político, nós temos o controle parlamentar indireto, que é chamado de controle técnico. Tá? Controle parlamentar indireto, também conhecido como controle técnico ou controle financeiro. Quem é que faz esse controle aqui? O controle parlamentar indireto é aquele controle realizado pelos tribunais de contas. E os tribunais de contas são órgãos que não existe uma definição exata de qual poder que eles compõem. Ou a gente considera que o Tribunal de Contas não faz parte de nenhum poder, como acontece com o Ministério Público, ou alguns autores colocam os tribunais de contas dentro do Poder Legislativo. Ou é no Poder Legislativo ou é fora de todos os poderes. Mas uma coisa é clara, o Tribunal de Contas, ele é um órgão que não é subordinado aos demais. Ele é um órgão que possui as suas próprias prerrogativas, as suas próprias competências.
Então, por isso que às vezes a gente acaba colocando ele como se fosse um órgão que não faz parte de nenhum dos poderes, justamente por não se subordinar aos demais. E quais são as principais competências que você vai ver dos tribunais de contas? Eu vou citar aqui algumas, tá? Tem muita competência de Tribunal de Contas. Mas a primeira competência, marcante inclusive, é a emissão do parecer prévio. Esse parecer prévio, ele se refere às contas do chefe do Poder Executivo. Então, o TCU, por exemplo, não julga as contas do Presidente da República. Ele julga as contas das demais autoridades, mas do Presidente da República não. Ele julga as contas do ordenador do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, dos ministros de Estado, de todo mundo, exceto do Presidente da República. Porque quem julga as contas do Presidente da República é o Congresso Nacional. Então, o que o Tribunal de Contas faz? Emite um parecer prévio, que é uma peça opinativa acerca das contas do chefe do Poder Executivo. O Tribunal de Contas julga as contas dos administradores públicos em geral, ou seja, de todos os demais que não seja o chefe do Executivo, e daqueles que causarem dano, que causarem prejuízo ao erário. Uma terceira competência do Tribunal de Contas é a competência para registrar os atos de pessoal. O que é o registro de ato de pessoal? Quando você for admitido, o seu processo de admissão vai ser enviado para o Tribunal de Contas para ele verificar se está tudo certo. Esse controle de legalidade que o Tribunal de Contas faz é um registro. Daqui a pouco eu vou falar só do registro, porque o registro é a parte mais complicada que tem aqui, então eu vou deixar um slide só para falar dele. E ainda nós podemos colocar aqui nas competências dos tribunais de contas, de aplicar sanções àqueles que cometerem irregularidades, e o Tribunal de Contas também pode fixar prazo para que a autoridade corrija as irregularidades. Ou seja, o Tribunal de Contas emite determinações. Ele manda a autoridade pública corrigir as falhas que ela tenha cometido. E nós teremos várias outras competências que estão lá no artigo 71 da Constituição Federal. Superar o controle legislativo, eu só gostaria de falar com você, ainda dentro do controle legislativo, eu gostaria de falar sobre registro de atos de pessoal. O que é o registro de ato de pessoal? É um controle de legalidade realizado pelo Tribunal de Contas. São duas coisas que são registradas: a entrada e a saída, ou seja, a admissão de pessoal e a concessão de aposentadoria, reforma e pensão. A admissão é registrada a qualquer título. Pode ser servidor efetivo, pode ser temporário, pode ser empregado público, pode ser cargo vitalício, qualquer título, exceto provimento em comissão. Cargo de provimento em comissão não se submete ao registro pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas também registra aposentadoria, reforma e pensão. Só que ele não registra as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. O que seria isso? Uma revisão geral anual, só atualização do valor, não tem que mandar de novo para o Tribunal de Contas registrar, tá? E aqui eu coloquei um pouquinho de jurisprudência, que eu vou passar bem rapidamente com vocês. Primeiro, o registro de aposentadoria é ato complexo, porque depende da manifestação do órgão e da manifestação do Tribunal de Contas. Por isso que é ato complexo. Não tem contraditório e ampla defesa. Não se esqueça da súmula vinculante 3 do STF. Nos atos que tramitam perante o Tribunal de Contas da União, sempre que puder acontecer um desfazimento de um ato que gere benefício ao interessado, será assegurado o contraditório e ampla defesa, ressalvada a apreciação inicial da concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Como é ato complexo, não tem contraditório e ampla defesa. Temos também aqui o prazo, 5 anos para o Tribunal de Contas analisar o registro, a contar da chegada do processo no Tribunal de Contas, sob pena de registro automático. E o registro do Tribunal de Contas não se submete à revisão pelo Poder Legislativo. Com isso, nós terminamos o controle parlamentar e vamos agora ao controle jurisdicional. O que é o controle jurisdicional? É aquele realizado pelo Poder Judiciário. Por isso que ele é jurisdicional. Esse controle aqui é um controle
de legalidade. Portanto, o Poder Judiciário não exerce controle de mérito. O Poder Judiciário somente exerce um controle de legalidade. Tudo bem que é legalidade no sentido amplo dessa expressão. É uma legalidade no sentido de jurisdicidade. Por quê? Porque o Poder Judiciário controla a lei, controla regulamentos, controla a Constituição, verifica se está de acordo com os princípios. Então é um controle em sentido amplo, mas não alcança o mérito do ato administrativo. O Poder Judiciário não pode agir de ofício. Então o Poder Judiciário deve ser provocado por alguém. Alguém tem que provocar o Poder Judiciário para que ele faça a sua atuação. E esse controle é um controle posterior. Nesse último caso aqui nós temos exceções, tá? Ele, em regra, é um controle posterior. Mas nós temos situações em que ele pode ser preventivo, tipo um mandado de segurança preventivo. Mas, em regra, ele é um controle posterior. E como que se dá? Quais são os exemplos de controle jurisdicional? Eu vou colocar aqui para vocês só alguns exemplos, tá? Existem vários outros. Controle jurisdicional nós poderíamos ter aqui, por intermédio dos remédios constitucionais, por exemplo, o mandado de segurança. Nós podemos fazer controle jurisdicional por intermédio de ação popular, por intermédio de ação civil pública, por intermédio de ação de improbidade, e outros tipos de instrumentos jurisdicionais para a ação, a atuação do Poder Judiciário, tá bom? Com isso, então, nós acabamos o nosso resumo aqui de controle da administração pública. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até breve.